Olá, querido irmão, querida irmã, graça e paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Uma Nova Vida, da nossa Escola de Sabedoria, aqui da Igreja de Cristo do Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. Nós chamamos este curso de um dos módulos de Discipulado 3. Faz parte de um grupo de 3 cursos que nós chamamos de os primeiros cursos da vida cristã de uma pessoa. Além de uma nova vida, temos o curso Uma Nova Fé e Uma Nova Família. Foi uma jornada extremamente deliciosa e longa, mas estamos aqui chegando ao final dela. Sim, a nossa última aula do nosso curso. Então, você que tem nos acompanhado até aqui, é uma grande alegria e um privilégio estar com você. E você que está chegando agora, por algum motivo achou essa aula aí no YouTube, se você tem um desejo, no nosso canal nós temos vários outros vídeos de várias outras aulas. Inclusive, nós disponibilizamos o material desse curso inteiramente gratuito e digital. É só você entrar em contato conosco, pode ser comentando este vídeo ou qualquer outro vídeo dessa aula, ou nos enviando alguma mensagem pelas nossas mídias sociais. Pois bem, vamos de bate-pronto para a aula? Então prepare a sua apostila, prepare a sua Bíblia, mas antes vamos fazer uma brevíssima oração. Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua presença nós nos colocamos aqui e clamamos que o Teu Espírito Santo seja conosco neste momento de aprendizado, de crescimento espiritual, neste momento, ó Deus, onde estamos buscando a Tua santíssima presença para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Amém. Vamos então para o nosso curso. Bem-vindos à tela do nosso curso, da nossa apostila. A nossa última aula nós falamos a respeito, relembrar vocês, do batismo do Espírito Santo. E chegamos à seguinte conclusão: que uma pessoa pentecostal, uma pessoa que tem o Espírito de Deus, é uma pessoa que foi divinamente revestida, capacitada para realizar uma obra que é humanamente impossível, como, por exemplo, a obra de testemunhar a respeito de Jesus. Então, se você deseja fazer a vontade de Deus, se você deseja cumprir, buscar a vontade do Senhor, é importante que você entenda que Deus ele nunca te chamou para fazer isso sozinho. O Espírito Santo está aí para nos ajudar. Então eu vou dar aqui de alguma forma acelerando, a nossa aula, e eu convido você a nos acompanhar, mas como você vai estar com um vídeo nas suas mãos aí, seja pelo computador, seja pelo celular na sua casa, qualquer momento que você achar que está um pouco mais rápido entre uma referência e outra, dê pausa no vídeo, ache a referência, depois continue, ok? A última aula do curso fala sobre você e o seu testemunho. Vamos ler o enunciado? É natural que alguém, tendo encontrado o remédio para um grande mal, conte para outros a sua descoberta, encorajando-os a experimentar o mesmo remédio. Assim, nada mais natural do que você desejar falar aos outros do remédio para o mal, do pecado e da perdição eterna. Há salvação através de Jesus Cristo. Quando você conta o que Cristo fez por você, está testemunhando. A primeira pergunta diz para a gente verificar o que significa testemunha no dicionário, tá? E aí eu tenho aqui para você aqui alguns textos, tá, do dicionário, e vou colocar para você aqui para que você possa ver. Então vamos ver a resposta. Diz assim: ele é um substantivo feminino, é a pessoa que testemunhou, que assistiu a um acontecimento, um fato. Os repórteres, exemplo, os repórteres foram testemunha do pugilato no plenário. Uma segunda possibilidade de aplicação da palavra é
e a pessoa que assiste um ato a fim de atestar a sua veracidade ou validade legal, exemplo, testemunha de um casamento, tá? Aqui é uma questão muito pessoal, mas muito importante. Aqui diz assim, olha, faça um breve relato do que você falaria de Cristo para alguém. Volto a dizer, é muito importante isso. E essa pergunta, a pergunta 2, ela é parte para que você que está me ouvindo conclua esse curso. Você precisa me mandar de uma forma muito descrita, tranquila, essa pergunta 2, tá? Então, escreva ela, pode ser via e-mail, pode ser via WhatsApp, pode ser, né, uma mensagem direta, mas faça um relato. Imagine que eu seja uma pessoa que não tenha Jesus na minha vida e você vai pregar Jesus para mim. Então eu quero que você escreva isso e me mande. Essa tarefa, a tarefa 2, ela é conclusiva para o seu diploma do curso Uma Nova Vida, que eu estarei enviando para você, eu te entregando pessoalmente, tá bom? Vamos para o 3? Veja o resumo do Evangelho escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, 15, versos 3 a 4. Vamos ver o que está escrito lá? 1 Coríntios, capítulo de número 15, versos de número 3 e 4. Diz assim: Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que eu recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Observe a expressão segundo as Escrituras. A vida de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição não aconteceram por acaso. Tudo estava previsto. Preencha abaixo os cumprimentos das profecias. Então vamos ver quais foram as profecias que falavam de Cristo e como elas se cumpriram, tá? No Novo Testamento. Então nós vamos dar uma acelerada, porque vamos aqui passar por muitas referências, tá bom? A primeira profecia que a gente vai ver, deixa eu aqui preparar aqui minha Bíblia, tá? Está no livro de Isaías, capítulo 53, versos de número 4 e 5. Diz assim: Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, atingido e afligido. Vamos ver esse cumprimento ali em Mateus capítulo 8. Verso de número 16 até o verso número 17. Diz assim: Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então, segundo Isaías, cumprindo em Mateus, está dizendo aqui que ele, Cristo, levou sobre si nossas enfermidades. Aleluias. Deuteronômio, capítulo 18, verso de número 15,
diz a seguinte profecia a respeito de Cristo: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Quem é que disse isso? Moisés. E aonde essa profecia ela se cumpre? No Evangelho de João, capítulo de número 12, capítulo de número 6, perdão. Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 14. Um pouquinho de dificuldade aqui para achar, só um minutinho. Pronto. Evangelho de João, capítulo 6, verso 14, diz assim: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo, né? Ou seja, Moisés profetizou um semelhante a ele, tá? Isaías profetizou que o Cristo levaria sobre si. Mais uma profecia no Velho Testamento a respeito de Jesus. Final do Velho Testamento, livro de Zacarias, capítulo 9, verso 9, diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho, cria de jumenta. E essa profecia, nós vemos ela se cumprindo no Evangelho de João, capítulo de número 12, versos de número 12 e 13, que diz assim: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar de Jesus. Estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o que vem, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado no jumentinho. Ou seja, Zacarias profetiza que o rei Jesus viria montado sobre um jumento. Por que isso é importante, meu irmão? Porque todas as vezes que você fala assim, olha, a Bíblia, qual que é a centralidade da Bíblia? Qual que é a centralidade da mensagem da Bíblia? Ela é Cristo. Nós precisamos aprender a ver Cristo. E aqui você está acompanhando comigo aqui agora, aqui ao lado, né? Aqui ao lado, você está acompanhando comigo agora que Moisés falou a respeito de Jesus, que Isaías falou a respeito de Jesus, que Zacarias falou a respeito de Jesus. Olha que legal agora. Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Famosa passagem que Deus estava ali sentenciando o homem, a mulher e a serpente devido aos seus pecados. Naquela ocasião, Deus fala para a mulher, para a serpente: porém inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos ver essa profecia atestada como cumprida. Diz ali no livro de Gálatas, Paulo falando aos Gálatas, capítulo 4, verso 4.
Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, né, foi profetizado que o Cristo nasceria de uma mulher e tiraria o domínio das mãos do diabo. Tremendo, né, gente? Vamos ver o que tem escrito aqui em Miqueias. Tá? Se você tiver um pouco de dificuldade para entender o que são essas siglas, tá vendo aí MQ? Vale a pena você abrir a sua Bíblia no início. Lá tem as siglas, né, de cada livro, as abreviaturas de cada livro, tá? Então estamos no Velho Testamento, no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 5, verso de número 12, e vamos ver mais uma profecia a respeito de Cristo, tá? Acredito que a referência não está correta, deixa eu só verificar aqui, só um minutinho. Realmente a referência aqui de Miqueias, ela não está correta, mas vamos verificar a referência cumprida no livro de Mateus capítulo 2, e aí a gente descobre qual que é a referência do Velho Testamento para a gente fazer a correção na Bíblia, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 2, verso 18. Vamos ver o que está escrito. Diz assim: Ouve-se em Ramá uma grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa-se em ser consolada, porque eles já não existem, né? Ou seja, aqui está sendo um cumprimento da profecia que Jesus está aqui aplicando, tá? E essa profecia você pode ver que a correção aqui, ó, em Jeremias 31:5, quando Jesus ele pronuncia o lamento em Israel, tá? Diz assim que houve em Ramá um choro amargo, uma lamentação grande. É Raquel que chora por seus filhos e recusa-se em ser consolada. Então é muito importante você verificar os cumprimentos das profecias do Velho Testamento no Novo Testamento. É importante que você aprenda a olhar para a Bíblia e a enxergar Cristo. E que cumprimento é esse, né? Jeremias ele profetiza a matança promovida pelo rei Herodes ao Cristo. E quando Cristo tinha a idade de quase 2 anos, há essa perseguição, tanto que o seu pai José e sua mãe Maria são obrigados a fugir. Isaías 7,14. Vamos ver mais uma vez o que esse profeta... Você sabia que o profeta Isaías ele é chamado de o profeta messiânico em virtude das inúmeras profecias que ele tinha a respeito de Cristo? Legal, né? Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim, olha: Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida
dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Lembramos do texto lá de Mateus, que traz até o significado do nome, né? Mateus capítulo 1, verso 18. Diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, é o profeta Isaías profetiza o nascimento virginal de Jesus, de Cristo, né? Ou seja, é tremendo isso, gente. É fantástico, 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 tá? Vamos lá para a pergunta 4. Leia as passagens abaixo e resuma cada uma delas. Elas contêm pontos importantes que você deve usar quando falar com Cristo. Então, você que tem a sua apostila, você pode fazer este breve resumo, tá? E você pode tirar uma foto e me enviar pelo WhatsApp. Essa última lição, ela é parte de conclusão do curso. Então você precisa me dar aqui para mim o resumo do capítulo 2, tá bom? Tá aqui, ó. Isso aqui é para você, precisa me mandar, tá bom? E só quando você me mandar isso aqui é que a gente vai dar o seu curso como concluído. E também eu quero que você me mande isso. Você pode responder isso para mim pela mensagem também, ou você pode me mandar responder na sua apostila e mandar uma foto para mim, tá bom? Mas vamos lá. É importante que você, como evangelista, como alguém que vai falar do amor de Deus, que esses textos que nós vamos passar aqui, eles estejam decorados. Primeiramente, você vai entender que quando você anuncia Jesus, você está anunciando a figura, por assim dizer, de um Salvador. Mas como você vai oferecer a pessoa de um Salvador para quem que não entende que está perdido? Outra, quando você oferta um Salvador, salvar de quê? É a pergunta. Então é imprescindível que você entenda o que você está falando e o porquê que as pessoas precisam de Jesus. É preciso que o seu entendimento mude. Você não precisa ofertar, pregar Jesus, porque se você não fizer, as pessoas elas vão se perder. Elas já estão perdidas sem Jesus. Cristo é a vida, Cristo é a salvação. Salvação de quê? Salvação do inferno, do pecado, da ira vindoura, de uma condição de vida realmente triste, reprovável. Então permita que o texto fale ao seu coração e se esforce para que esses textos aqui separados, eles estejam decorados por você, tá bom? Vamos lá neles? Romanos capítulo 3, versos 23. 23. Romanos 3, 23. Famoso texto que diz: Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao 21, diz a seguinte referência a respeito das obras da carne. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus.
fala sobre as obras da carne e sua condenação iminente. Eu estou escrevendo, mas não é para você escrever, é para você decorar, tá? Esses versículos é importante você decorar, mas eu quero que você faça um resumo dele. Então, eu quero que você fale sobre esse versículo, tá bom? Então, repetindo, você vai escrever como eu estou escrevendo, não manda o que eu escrevi, com as suas palavras. O que cada um dos versículos eles representam, tá bom? Romanos 6, 23 fala o seguinte texto: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário do pecado e o dom gratuito de Deus. João 3,16 fala que Deus amou o mundo todo, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios 2, de 8 e 9 fala que somos salvos por meio da graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Tá? João capítulo 10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que tivéssemos vida abundante. Romanos 10, dos versos de 9 a 13, fala a seguinte sentença: pois assim, estou em Romanos 9, só um minutinho, Romanos 10, dos versos de 9 a 13, fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e com seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e nem gregos, e nem gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lindo esse texto, né? Com o coração se crê para a justiça. Lindo, lindo, lindo. Faça resumo desses versículos, como estou fazendo, com as suas palavras, e mande uma foto aqui do pergunta 4. Então, pergunta 4 e pergunta 2 me mande, tá bom? Atos 3,19. O que será que está aqui no livro de Atos para a gente, neste momento que é importante, né? Que a gente decore. Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Aqui está dizendo que é necessário arrependimento para o perdão dos pecados. Apocalipse 3,20, tá lembrado? Não, gente, que está escrito lá? Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Ele está à porta. João 1,12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberem, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos, aos que receberam Jesus, se tornaram filhos. Marcos capítulo 16, verso 15.
Uau! Chegou no Marcos, hein? Que legal! Marcos capítulo 16, verso 15. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho para todas as pessoas. A grande comissão. Vão, ide. Atos capítulo 2, verso de número 38. Né? Diz o quê? Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para perdão dos pecados. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito. Ou seja, arrependam-se e sejam batizados. Você tem vergonha de ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Isso é uma pergunta, né? Ou seja, você tem vergonha? Sim ou não? Sim ou não? E por quê? Importante. Responda isso, tá? Por que Paulo se envergonha do Evangelho? Não se envergonha, tá? Corrija sua apostila. Por que Paulo não se envergonha do Evangelho? E aqui está escrito, porque é o poder de Deus para a salvação de uma pessoa. Louvado seja Deus, né? Porque Jesus nos mandou dar testemunho dele. Não temos a responsabilidade de converter os outros. Isso é obra do Espírito Santo. É isso que está escrito lá? Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. João 16:8. Mas Atos 1:8 diz que devemos testemunhar. Tá bom? Que o Espírito Santo virá isso. O que promete em auxílio ao nosso testemunho? O que ele promete? Segundo esse texto, um Consolador, o Espírito da verdade, que, né, ele vai nos auxiliar. O Espírito da verdade, ele falará por nós. É isso que está lá em Atos 1:8, quando ele fala que receberão o poder do Espírito Santo descer sobre nós e seremos testemunhas deles. O ato de testemunhar é um ato de consequência da presença de Deus nas nossas vidas por meio do Espírito Santo. Muitas pessoas querem fazer a obra do Senhor por força da própria carne e não é possível. Somente a vontade e o poder de Deus pode ser feito isso. O testemunho por palavras é muito importante, mas deve ser confirmado pelo testemunho da vida. Quando vivemos aquilo que pregamos, ganhamos o direito de sermos ouvidos. Qual é o desafio que Paulo nos apresenta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1? Né? Paulo diz aqui nesse texto, tá? Olha que coisa legal. Paulo fala aqui nesse texto, né? Capítulo 1 Coríntios 11 fala assim, ó, sejam meus imitadores, como eu imito Cristo. Ou seja, imite a minha atitude de imitar Jesus. Legal, né? Ou seja, as pessoas precisam buscar em, né, viver uma vida fidedigna àquilo que prega, tá? Qual a maior dificuldade que você encontra quando procura falar de Jesus às outras pessoas? A maioria tem medo de ser rejeitados, de não serem aceitos, excesso de futuro, mas falaremos isso em uma outra oportunidade, tá? É preciso que você tenha senso de urgência dentro de você. Fale de Jesus.
fale de Jesus para as pessoas que precisam de Jesus. É importante, tá? Não tenha medo de ser rejeitado. Tenha medo de ser rejeitado antes, né? Não tenha medo do que os homens podem fazer antes. Tenha medo daquilo que Deus pode fazer. Nós precisamos temer antes a Deus do que aos homens. Os apóstolos no livro de Atos, eles frequentemente eram coagidos a não pregarem. Mesmo assim, eles sempre falavam, né? Convém a gente obedecer antes a Deus do que aos homens. Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20 diz: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos de todas as nações. Ide por todo o mundo e fale de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine elas a obedecer tudo o que vos tenho ordenado. Essa é a pregação, essa é o desafio que Jesus faz para cada um de nós, tá? Testemunhar pode ser muito simples. Basta você contar aos outros como você era antes de conhecer Jesus Cristo e como é agora que já tem a salvação. Nunca vá testemunhar contando o que aconteceu com os outros. Fale de sua experiência. Se você sente que ainda não teve um encontro, hoje você pode ter esse dia da sua salvação. Hoje pode ser o dia do seu encontro com Jesus, tá? Basta você crer e convidar Cristo a fazer morada na sua vida, tá? É importante, tá? Que você compartilhe, que você fale do amor de Deus para as outras pessoas. Amém? Louvado seja Deus, queridos. Pois bem, é isso aí. Deus tem sido fiel conosco e eu quero desafiar você então a testemunhar, a falar do amor de Deus. E com isso nós encerramos nosso curso Uma Nova Vida, em que falamos de vários assuntos, mas foi um navegar pela palavra do Senhor, né? Foi fantástico isso. Então você que assistiu essa aula, a aula sobre o seu testemunho, você precisa me mandar as perguntas 2 e perguntas 4, para que então eu consiga dar como concluído o seu curso e aí te colocar aqui na nossa lista para a produção do seu certificado de conclusão, tá? Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Compartilhe à vontade, iremos organizar ali os cursos em uma lista de transmissão, mas organize e compartilhe aí com quem você achar que é preciso. Mas hoje aprendemos a respeito do testemunho de Cristo na sua palavra, daquilo que é importante da sua manifestação nas nossas vidas e de como é importante compartilhar a respeito do seu amor. Deus te abençoe. Até a próxima.